Vamos falar sobre papéis. Propriedades dos papéis. Que papel você vai usar para usar esse material que literalmente rasga, né? Porque ele sai arranhando o papel. É como tatuagem, né? Sim. Você não vai usar qualquer material para colocar Pra meter em cima da pele. na sua pele, porque é um negócio que rasga. Então, vamos separar aqui. Vocês já são familiarizados com peso de papel? Se não são, normalmente o papel ofício que a gente compra, ele é o peso que a gente chama 75. Esse papel aqui, normal, Sabe? tá vendo? Papel ofício A4 que a gente compra de impressora. Ele é bem fininho, é bem Ele leve. não é o mais fino que você encontra no mercado, que dá para comprar 60, e manteiga, por exemplo, Sim. que são extremamente finos. Pronto, nunca use pena no papel manteiga, porque ele é praticamente uma manteiguinha, né? E aí, quando você vai colocar tinta com esse metal, ele vai abrir todo, ele vai borrar. Então, quanto mais leve a folha, quer dizer que ela é mais frágil e, consequentemente, não vai ser tão bom de você usar o bico de pena. Qual é a minha E recomendação? para não borrar a tinta, como você falou. Isso. Qual a minha recomendação? Quais são os melhores papéis para usar? Papel de tipo layout. Ah, por que layout? Porque ele é um papel hiper liso. Ele é ótimo para fluxo. Ele é Especialmente dependendo do tipo de tinta que você vai usar, que a gente vai explicar aqui os tipos de tinta, mas o tipo layout, ele vai dar uma impressão de que, na verdade, você está numa pista de esqui. Isso, ele é bem lisinho. Ele é extremamente bem liso. lisinho. Então, com a tinta adequada e as penas adequadas, você vai ter uma impressão de que não existe resistência no papel. Exatamente. Bom, quanto a esse layout, no mínimo 90 gramas. Papel layout, 90 gramas, ou 120 gramas, ou 150 gramas, ou 180 gramas. Não é um papel difícil. Você consegue achar em Calunga, Canson, layout, 180, facílimo. Ou seja, não é tão misterioso, né? E não é caro. Eu não lembro quanto é. Por quê? Por que eu não lembro quanto é? Porque eu tenho tanto papel em casa que faz tempo que eu não compro papel. Mas aí, por exemplo, o layout é bom para pintar aquarela? Não. Não. Por quê? Porque ele não é um tipo de papel que se dá bem com água. Porque ele não é texturizado. Ó. Esse daqui é um papel... porque não dá bem pra ver, mas ele é um papel mais grosso aqui, tá vendo? Que tem uma textura do tipo grain. Tem vários tipos de textura, mas normalmente ele tem uma textura... para aquarelas e para tintas no geral se usa papel de granulado grain. E aí esse tipo de granulado, ele é bom porque ele contém a tinta no espacinho. E água também, né? Tinta e água naquele espaço que você está botando com o pincel ou o bico de pena, ou outro tipo de mídia que você estiver usando. Então esse tipo de papel é um papel que vai exigir um outro tipo de tinta. Aliás, se você vai pintar, principalmente com aquarela, não é qualquer tinta que você pode usar, do tipo nanquim. A gente vai falar disso aqui já em seguida, na verdade, depois de papel. Seguida. Bom, aí, e se eu quiser usar a pena nesse tipo de folha que é grosso e que é granulado, o que é que vai acontecer? Você vai sentir seu traço meio travado. Por quê? Porque ele tem resistência, altos e baixos, entendeu? Ele não é liso. Então, quando você vai desenhar com linhas mais curtas, porque você vai sentir muita resistência. E esse tipo de papel, na verdade, é o que faz muita gente não se dar bem com a G. Porque, por exemplo, se você usar School ou Amaru, pode mostrar School e Amaru aí, Gigi? Rapidinho. Elas têm um traço mais fininho, então mesmo com essa resistência, você não sente tanta dificuldade de traçar. Mas a G, ela tem uma grande variação entre o início e o final. Como é que eu faço para focar o que está perto? Não, bota mais para... É porque ele está sem foco automático. Ah, tá. Pronto. Ela tem uma diferença maior entre o menor tamanho e o maior tamanho, a G.
E em relação a essas duas é quase como se você estivesse fazendo uma 01 ou uma 02 em caneta. Então a variação é pouca e muita gente tem mais facilidade com elas. Mas não quer dizer que seja impossível de usar uma G ou uma Sage. Não. É só que costuma ser mais difícil. Muita gente tem dificuldade para usar para esses tipos de papéis. Mas no papel mais liso consegue treinar de boa. Eu falei do papel layout, que era liso. Por que que eu fui bem, assim, que eu falei com tanta força sobre o papel layout? Porque ele é muito fácil de achar. Mas o melhor mesmo, melhor, humilhador dos outros papéis lisos é esse aqui. É o Kent Paper. KENT. Vocês podem encontrar esse papel no Brasil, né? Na loja da Daiso. Se vocês moram num lugar privilegiado que tem Daiso, vão lá para comprar. Ó, ele é 127,9 gramas. Vende esses pacotinhos de 10. E esse Kent Paper, ele consegue ser ainda mais liso. Muito mais liso do que um layout. E olha que o layout já é liso. Mas os japoneses inventaram esse papel aqui, que consegue ser ainda mais liso. Ele é muito bom para usar bico de pena e para colorir de Copic. Muito bom. Então, a gente fez aqui os testes, separamos. Vamos fazer agora. Vamos começar por essa. Peraí, muito cuidado para não derramar, Quer que eu né? abra? Não vai abrir não. É só para mostrar o rótulo, ó. Alguma coisa black. É Kuretake Black. Kuretake Black. Ela não tem mais nenhuma informação. Só diz que é tinta para mangá, 60 ml. Pronto. Mas eu sei as propriedades dessa tinta, porque eu pesquisei e já fiz uma documentação todinha sobre ela. E aí? Essa tinta, ela é dita a prova d'água. Ela não é resistente à água, ela é a prova d'água. Vamos comprovar. Mas primeiro, a gente vai começar pelo teste que é o mais diferente. Vamos ver Teste o do teste do lápis. Vou fazer vários riscos. Ótimo. O preto tá por cima. Não, quer dizer. Não tá. Às vezes dá pra ver alguma Não é por coisinha, causa mas do não brilho. é porque dá um brilhinho, porque o grafite tá por cima, mas mesmo assim o preto se sobressai. Mesmo assim, Mostre mais de perto. Então, Ó. o preto tá preto. sobressai. Então, ele é bom com lápis. Esses são testes que vocês podem fazer com suas tintas assim que vocês compram, para vocês saberem. Façam esses testes vocês. Não é para ver o vídeo só. Certo. Você tem que fazer o teste. Aí a tinta diz que é que é a prova d'água. A gente vai testar isso agora. Isso aí. Sim, a borracha, né? Primeiro é o teste da borracha. Lápis e borracha primeiro. Antes de mais nada, deixa eu dizer pro pessoal, Tá. a borracha sempre faz um efeito na tinta, sempre. A diferença é quão resistente ele é em relação a isso. Giovana vai dar 3 passadas de borracha. Em todos, Giovana vai dar 3 passadas de borracha, mas o que a gente quer ver é quanto vai apagar. Vou fazer o seguinte, eu vou riscar em todos e a gente sai comentando. Isso. Mas mostra então qual é. Pronto, Giovana agora vai riscar de lápis. Verde. Kuretake verde. Eu vou ver qual é a propriedade dele. Tá. A propriedade dele, Qual é a promessa? ele é resistente à água. E ele disse que é para ser usado em lettering. Lettering. Ele parece muito no teste de lápis, né? Com o primeiro. Rapaz, eu tô achando praticamente a mesma coisa. Então, ele é muito parecido. Até porque um é a prova d'água e o outro é resistente à água. Nós temos essa daqui, Black Ink 60. Ela disse que é Sumi Ink, né? Sumi Ink.
que é de Sumier. Ela também diz que é a prova d'água. Mas já aparece o lápis, né? Já. Um pouquinho. Na verdade, eu tô pensando em refazer esse teste ao contrário. Ter o lápis e depois passar. Não, mas não precisa. Não precisa. Não. E A a pilote. última, pilote. Essa tinta aqui dá claramente para ver que ela é bem menos preta. Diz a pilote que é a base de água. Praticamente meja. Meja, tá vendo? Ó. Sim. Não, mas se for aditivo ainda vai. O problema é quando o lápis fica por cima. Fica por cima. O lápis ficou um pouquinho por cima desse daqui. Tanto é que ele brilha. Também achei. Mas é porque tá difícil de ver. É difícil de ver. É um teste que você vê mais em casa quando você faz do que a gente mostrando aqui. Pronto. Essa pilote é como se você tivesse no computador e tivesse feito um risco. Desculpa. E essa camada de lápis é em multiply. Ela juntou, sabe? Juntou. Foi essa a sensação. Certo. Agora vamos para as borrachas, né? Borracha. Tem que ser a mesma quantidade de apagado na borracha. Se for a mais, obviamente vai sair a mais. 3 apagados, né? Nada. Primeira nada. Deixa eu ver. Eu quero fazer bem mais grosseiro por aí. Nada. 2, 3. Nada. Junto com o lápis. Nada. Nadinha. Muito menos, que essa aqui é Black Ink. É um nome poderoso. O que você tá na garganta aí? É porque eu engasgo. O quê? Não sei. Cuspe. Se quiser, você pode botar mais etapas. Pode, sei lá, ir de volta 10. E de volta 10? 2, 3, Certo. que é 20, na verdade. E vá todinho assim, vá nos 4 aqui. Tá. Entendeu? Fica mais óbvio. É, fica mais óbvio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora já tá aparecendo, né? Apareceu um pouco. Aí no de baixo também. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Não tirou. Praticamente não tirou, né? Da Green. Essa tirou um pouco. Essa não tirou nada. Quase não saiu, né? E agora da piloto. Que saiu menos foi o da Curitac Black, parece, né? O interessante de você testar isso é que às vezes, pronto, você tem um desenho todo no lápis. E aí você vai, né, passar a pena em cima e no final vai apagar, vai friccionar, vai gerar calor e E às vezes vai arrastar a tinta às também. vezes vai arrastar tinta, às vezes vai sair tinta. Então é legal. Aí como escolher uma boa tinta? O motivo que essas tintas que Giovanna tem são boas é esse. Você tá vendo que não tá arrastando a tinta. Mesmo que elas sejam de materiais totalmente diferentes. Já tirou bastante. Saiu aqui. Ó, da Pilot Ink, vocês podem ver que tem umas bolinhas brancas que agora apareceu. Deixa eu ver se dá pra ver. Você tá vendo que tem tipo um Abaixa um pouquinho. granulado. Eu vou dar zoom. Tem um granulado aqui. Que a câmera não ajuda. Não, eu vou abaixar. Pode botar pra baixo. Tá.
Nessa região aqui, ó. Eu tô vendo Aqui que... já tá no zoom. Já. Essa parte aqui foi a que saiu mais. E agora o teste mais óbvio. Água. Água. Água, o último teste não, ainda tem álcool. Mas vamos para água. Nesse mesmo ponto que Giovana apagou, ela vai meter o pincel com água em todos. É a prova d'água mesmo, esses dois. O outro é bem resistente, mas já borrou uma coisinha. Esse outro não é tão resistente. Esse teste é mais fácil de ver. Ó, o primeiro não borrou. O segundo também não, ó. Borrou não. Praticamente não, Não mas borrou, ele não. é só o water resistente. Esse vocês borrou. têm- Peraí. Esse borrou. Esse borrou, só que ele dizia que não era para borrar. E a Pilot Ink, ó, A base de água tá todo borrado. tá borradinho, tá vendo? E enquanto a água for secando, ele ainda vai aparecer. Aqui tá borrado. Pois é. Então, o que é realmente a prova d'água é esse daqui. Esse primeiro. Esse daqui, só agora que está secando, é que está aparecendo um pouquinho. Entendeu? Porque ele é só water resistant. Sim, tem uma tremidinha aqui, bem É, pouquinha. esse dizia que era a prova d'água. Vocês estão Esse vendo não que é. ele não é. Esse borrou mesmo. Borrou Verdade. mesmo. E esse aqui tá triste. Tá Pronto. tristinho. E agora vamos ver com álcool. Giovana pegou aqui uma Copic. Base de álcool, certo? É a mesma, né? É a mesma. Parece que todas as que eu tenho dá pra usar Copic. Deixa eu pegar uma cor mesmo, que às vezes tem isso. Às vezes com a cor aparece mais, Uma né? cor. Ó, Oi? borrou. Borrou. Com a cor fica óbvio que borrou. A primeira borra com Copic. A segunda e a terceira não borram. E a quarta também não. Tá vendo, ó? Essa daqui Vou mostrar. borra com Copic. Curetac Black, ela não vai borrar com água, mas vai borrar com Copic. Perdeu feio aqui. Por isso que é bom testar Antes de você escolher. antes, para você não cagar seu desenho. Então, assim, antes de trabalhar com bico de pena, o que é que a gente escolhe primeiro? Tinta. Depois, papel. Ah, eu vou pintar com aquarela. Então eu tenho que escolher uma tinta que aguente água e um papel que também aguente água. Sim, por exemplo, esse aqui, com papel vagabundo, não aguenta água, ó, tá todo engilhado aqui.